O prosa nasce da necessidade de criar mais espaço, mais um espaço, né, para estudantes indígenas, para que eles possam falar, compartilhar suas experiências, seus conhecimentos. Quando eu vi que o tema do edital eram Vozes da Amazônia, eu achei justo que abríssemos espaço justamente para quem tem propriedade para falar de Amazônia, né? Quem tem a verdadeira legitimidade para falar a partir da Amazônia. São os povos indígenas. Então, ao longo dos meus anos como docente, eu tenho observado que os estudantes indígenas chegam aqui na universidade com uma grande bagagem de conhecimento. Então, são conhecimentos adquiridos nos seus territórios, nas suas comunidades, são os conhecimentos ancestrais que eles trazem, e muitos deles relatam que os conhecimentos adquiridos aqui na universidade têm um objetivo muito bem definido, né? Que é ajudar, contribuir com seus povos, com suas comunidades, levar isso, né? Fazer a junção desses dois conhecimentos e voltar para seus territórios. Então, foi a partir dessas experiências, né? Dessas conversas que eu tenho com eles ao longo dos anos, tive com eles ao longo dos anos, que eu percebi que havia essa necessidade, e o momento oportuno era agora de se criar o prosa, né, para ser um espaço de escuta, mas não só de escuta, mas também de valorização dessas vozes, né, desses saberes e dessas trajetórias desses estudantes indígenas. Olá, eu sou Janilson, eu sou indígena da etnia Sateré-Maué, lá do Amazonas, e hoje eu sou estudante do curso de Medicina na Universidade Federal do Pará. Olá a todos, meu nome é Murilo, mas meu nome de guerra é Muri. Eu sou da etnia do povo Juruna, aqui da comunidade de Boa Vista. Estudo aqui na Universidade Federal do Pará, no curso de Engenharia Agronômica. Eu me chamo Davidson Fernandes Moraes Melo, sou da etnia Juruna, sou estudante de agronomia. Meu nome é Iago, eu curso aqui na faculdade o curso de Engenharia Florestal e eu sou da etnia Curuá e Xipaia. Meu nome é Raquel, nome indígena é Yericaju, sou da etnia Xipaia e Juruna e formei na graduação de Direito na Universidade Federal do Pará, em Belém. O conhecimento que eu trago para dentro da minha comunidade é a união que a gente tem lá na aldeia. A gente sempre foi unido, né, vivendo em coletividade, e a partir disso eu trago a união com os meus colegas e também trago os meus conhecimentos, né? E eu quero contribuir não só também aprendendo, mas também contribuindo com o meu saber, né? Saber cultural, que contribuirão para me tornar um futuro profissional. Eu acho que dentro de todos os saberes que eu trago da minha comunidade, não é apenas um conhecimento ancestral, mas é de todas as lutas dos antepassados dos meus avós, dos meus pais, dos meus tios, dessa luta que eles travaram, né, para que a gente, como indígena, tivéssemos esse acesso dentro das universidades, né. Então, falar de luta e resistência é muito voltar ao nosso passado, quando nossos pais, nossos bisavós, nossos avós estavam em reuniões com o pessoal da nossa energia, FUNAI, Eletronorte, Eletrobras, com o próprio presidente, na década de 1950 até 2000, para ter esse reconhecimento em que nós, povos indígenas, tivéssemos essa autonomia de estar dentro da universidade hoje. Então eu falo que o saber e o conhecimento que eu trago da minha comunidade é mais ou menos isso, é essa luta, é esse resgate, é essa valorização e saber que eu sou indígena, não só porque eu nasci dentro da comunidade indígena, mas porque meus pais, meus avós lutaram, e a gente tem esse reconhecimento, né, e estar na Constituição Federal e que reconhece que nós somos povos indígenas, somos originários do Brasil. Então, dentro da universidade, ter esse papel como resgate e valorização, não só da cultura, mas também de toda a luta e resistência que nossos pais, nossos avós travaram nos anos passados, me faz assim, sentir mais firme, forte, cada vez mais, poder estar aqui dentro da universidade, porque
não é fácil. A gente, como estudante jovem indígena na universidade, muitas das vezes sofremos preconceito, principalmente do nosso próprio colega, né, da classe, da faculdade em si. Mas a gente sempre mantém os pés firmes, a cabeça erguida, porque a gente sabe que não é fácil. E a gente enxerga o passado que foi sofrido dos nossos avós, então a gente valoriza cada vez mais isso. Os saberes que eu trago da minha comunidade é que a gente vem de uma família indígena que é do ramo da agricultura, né? Há muitos anos. Na minha matriarca, que é a minha avó, os meus avós já eram agricultores há muito tempo, quando foram domesticados, há muitos anos atrás. E os conhecimentos gerais são o conhecimento da agricultura, né? Que a gente já vem de uma família que é torradora de farinha, faz farinha. Agora, recentemente, de uns 10 anos para cá, a gente é produtor de cacau. Já temos indígenas também que são produtores da agropecuária. Então, a gente já traz um saber muito vasto quando a gente vem para a faculdade. A gente já traz o saber bruto, como assim posso dizer. Um saber mais agregado. Eu venho só, no caso, a teoria, eu venho buscar mais a teoria. A prática a gente já tem bem firme, porque no decorrer do tempo a gente foi se atualizando, os indígenas foram se atualizando e hoje a gente já está bem mais avançado no quesito de tecnologia, né? O conhecimento que eu trago para a universidade é o conhecimento da nossa vivência, né? A nossa cultura que a gente vive no dia a dia na nossa comunidade, que é pescar, caçar, agricultura, né? Plantar, que é o que a gente aprende desde o início, né? Na nossa comunidade é isso, é cultivar, né? E eu, enquanto indígena, senti um impacto muito grande assim que eu entrei na Universidade Federal do Pará. E quando eu me sentia melhor, mais confortável nas salas de aula em relação ao curso, era quando eu poderia dar a minha versão. A versão enquanto indígena, enquanto mulher indígena na universidade. Então, quando eu poderia contribuir de alguma forma nas aulas. E geralmente era assuntos relacionados aos povos indígenas. Então, a turma via o quanto eu poderia trazer para a universidade uma versão indígena, principalmente em assuntos relacionados à cultura, à vivência, a territórios. Os conhecimentos que eu quero levar da universidade para minha comunidade é o saber técnico. A gente cresce como indígena aprendendo todo aquele saber ancestral, mas eu quero fazer essa união do saber técnico para mim atender bem os meus parentes na comunidade, ter um diálogo melhor, ter uma conversa e aprender a escutar todo mundo lá da minha comunidade. Eu acredito que a escuta ela é muito importante para a vida, né, da comunidade e para um bom profissional desempenhar bem um trabalho dele. Creio muito no que diz respeito ao saber coletivo, porque dentro da universidade, muitas das vezes, a prática nos leva um pouco à perfeição. Mas saber entender que dentro da nossa comunidade, quando a gente vem com conhecimento ancestral, de luta, de valorização, a gente já vem esse entendimento, essa visão do que é uma universidade. Então, levar um pouco desse conhecimento que a gente aprende dentro da academia para a nossa comunidade muitas das vezes tratar com os jovens que estão lá, para eles entenderem que a gente está aqui e eles também terem o sonho de poder vir para a universidade. Então, é muito gratificante a gente levar um pouco desse conhecimento que a gente aprende na academia, mas também não deixar de valorizar aquele conhecimento que a gente já traz dentro da nossa comunidade. Então, fazer essa junção para que a gente possa ter um conhecimento muito mais vasto, não só da academia e da universidade dentro da nossa comunidade, mas do mundo em si, porque a gente precisa ter esse entendimento de que nós, povos indígenas, não necessariamente precisamos estar só na universidade ou na comunidade. A gente pode alcançar diversos lugares, como a presidência, o Senado em si, e conquistar todos os espaços possíveis que nós queremos. Eu, como eu disse anteriormente, a gente já vem de uma família que já está no ramo da agricultura, né? A gente vem buscar a técnica. O que seria essa técnica? Buscar os meios corretos hoje de manejar as nossas culturas, para a gente não precisar abrir áreas novas, implementar a tecnologia dentro da nossa comunidade, para que a gente venha colaborar com o meio ambiente, né? Não venha mais fazer derrubadas, queimadas, e sim aperfeiçoar aquilo que a gente já tem plantado e agregar valor aos nossos produtos, principalmente os produtos criados dentro da comunidade, que hoje também a gente é produtor de chocolate.
A comunidade já tem uma fábrica de chocolate registrada, e a gente vem buscar esse saber, né, que a gente se formando na área da engenharia agronômica, a gente pode assinar projetos, a gente pode fazer projetos relacionados e agregar valor aos produtos. Eu procuro levar um conhecimento para minha comunidade que possa agregar com a nossa cultura, né? Já que a gente trabalha muito na área da agricultura, na área de plantio, né, e colheita, eu quero levar um conhecimento que possa agregar, que possa melhorar a nossa cultura, né? Que a gente continue fazendo nossa cultura, né? Vivendo nossa cultura, mas de forma melhor, de forma que a gente possa aplicar o conhecimento que eu estou aprendendo aqui, que possa maximizar a nossa produção, né? Que a gente consiga ter mais benefícios com esse conhecimento adquirido. Durante todo o curso eu me encontrei, me desencontrei, foi um período assim de 6, 7 anos para chegar na formação, porque eu não conseguia me ver, em certos momentos, me ver trabalhando naquilo, me ver dentro do curso, principalmente porque na teoria tudo é muito bonito, na prática a gente vê que não é de acordo com a teoria. Então, teve alguns momentos, algumas áreas de conhecimento, algumas matérias que eu me dava super bem, no caso de direito agrário, direito ambiental, todos nessa linha voltadas ao meio ambiente, ao meio público. Então, quando eu passei a estudar esses componentes curriculares, foi quando eu percebi o que era o que eu queria de fato para mim e que isso poderia enriquecer o meu conhecimento, que isso poderia de alguma forma me ajudar a levar uma resposta, um conhecimento para dentro da minha comunidade. Então, as áreas de direito, principalmente de direito agrário e direito ambiental, elas me ajudaram, tanto que o meu TCC é voltado para isso, que eu voltei para a minha comunidade. Então, tudo relacionado ao território, ao meio ambiente, de alguma forma, eu sei que eu vou poder exercer, eu sei que eu vou poder contribuir com a minha comunidade daqui para frente, não só fazendo mestrado, mas também, de alguma forma, conseguindo fazer com que o nosso território seja, de alguma forma, reconhecido, que a gente tenha direito a um território livre. A nossa comunidade, ela tem uma questão territorial, meio de conflitos territoriais, porque não é um território tradicionalmente demarcado, é um território fragmentado, que tem não indígenas dentro da comunidade, dessa área, e tem uma área de reserva que ela está sobre posse de fazendeiros. Então, nós, enquanto indígenas que estamos formalizando a nossa comunidade, reconstruindo a nossa comunidade, a gente quer proteger esse território. A gente quer proteger nossas árvores sagradas, nossos lugares sagrados. E, de alguma forma, o meu conhecimento que eu tive dentro da universidade, eu vou conseguir. Na verdade, a gente está conseguindo através do meu TCC, que foi um artigo que a gente vai publicar, e também que a gente vai conseguir fazer com que esse território seja reconhecido. O que eu tenho notado nos últimos anos, e a partir das leituras, a experiência de campo também, que a grande dificuldade que os estudantes indígenas enfrentam no sistema educacional é exatamente o sistema estar preparado para acolhê-los no sentido de preparar esse profissional, levando em consideração as especificidades dos povos indígenas, a cultura dos povos indígenas, as línguas dos povos indígenas. Muitos professores da educação básica e do ensino superior, de modo geral, desconhecem a Lei 11.645, que é a lei que orienta o ensino da língua e da cultura indígena, mas eles não sabem fazer esses processos de didatização. E eu costumo dizer realmente que boa parte dos professores, eles sabem dos indígenas, mas não conhecem os povos indígenas brasileiros a partir da diversidade, né? Tanto que tem um senso comum de que todos os índios falam tupi, e que não é uma verdade, né? A gente tem praticamente 300 línguas indígenas brasileiras, né, faladas por mais de 350 povos. Então,
Isso depende muito também da metodologia, tá? Os linguistas usam uma metodologia, os antropólogos usam outra, então esse número oscila muito de uma metodologia para outra, mas eu acredito que o grande desafio é a gente fazer qualificação para os professores em todos os níveis de ensino para que eles de fato conheçam as populações indígenas brasileiras. Aí a partir disso, acho que a gente consegue fazer uma implementação da 11.645 de forma mais didatizada e de forma mais inclusiva realmente. Eu me chamo Simeone Chipaia, né? Sou indígena povo Chipaia e curso Engenharia Florestal aqui na UFPA. Creio que a gente pode estar agregando nas formas de manejo, né? As nossas colheitas que a gente fazia nas antigas, né? Antigamente, no tempo dos nossos avós, ervas medicinais que a gente ainda usa como forma medicinal para a gente se tratar quando a gente está doente, formas de saber ingerir em nosso alimento, nossa alimentação, para que serve tal erva, para que serve tal alimento. O que eu penso é que aqui na UFPA a gente vai aprimorar e também conhecer mais um pouco daquilo que a gente já tem uma base. Nós, povos indígenas, a gente, querendo ou não, a gente é sim um agricultor, né? E a gente que está aqui no curso de Engenharia Florestal, a gente acaba aprimorando esses ensinamentos, né? E que pode trazer um meio de renda, né, sustentável na nossa comunidade. Assim, ajudando cada um de lá, cada um dos nossos parentes em termos de plantações, em termos assim de áreas, né? Olá, meu nome é Aldemir, sou da etnia Waiwai e faço um curso de engenharia agronômica aqui do campus Altamira. Os conhecimentos como científico na área da produção agrícola, um sistema de produção, isso é muito importante dentro do curso que eu faço. E também melhorar as plantações, como manejo, e também ajudar a ter mais produtividade com a cultura do cacau, banana, entre outras culturas. Me chamo Mauro Lima Pessoa, sou indígena do povo Juruna e sou formado em Geografia na UFPA de Altamira. Os conhecimentos que nós, principalmente no meu caso indígena, eu acredito ter contribuído para a universidade é os nossos conhecimentos tradicionais, né? O conhecimento da floresta, do solo, da água, e eu acredito que dessa forma, em discussão juntamente com os professores da academia, eu acredito que eu contribuí muito levando essa experiência para dentro da universidade e tendo a possibilidade de contribuir e compartilhar com outros públicos que ali estavam no período de formação do curso. E eu acredito que diante disso há uma troca, né, de conhecimento, porque a gente leva um conhecimento tradicional e aprimora esses conhecimentos, né, com os conhecimentos científicos, e diante disso a gente traz um retorno para a comunidade, no meu caso que era licenciatura, né, trabalhei na área da educação com as comunidades tradicionais, já trazendo uma visão, né, agregada juntamente nesse processo de aprendizado, aprimorando cada vez mais esse conhecimento para tentar mudar e melhorar a vivência nas comunidades. Os conhecimentos, como o meu curso é Ciências Biológicas, o meu conhecimento, né, lá na minha comunidade, da vivência, né, acaba que somando com conhecimento, como plantas, né, animais, e isso fez com que esse conhecimento popular se fechasse com o conhecimento científico. Quando eu entrei na universidade, né, era um mundo para mim novo. E ao chegar na minha comunidade, é isso que eu sempre falo, tipo, o mundo lá fora, ele espera pela gente, né?
e vence muito, vence barreiras, vence preconceito. Esse conhecimento que a gente encontra aqui na universidade, a gente leva a segurança para o nosso povo, né? Lá a gente pode ser sim também um profissional, pode também atender o nosso povo, sendo de qual seja a profissão, mas que a formação indígena ela é importante para atender o próprio povo. Olá, eu me chamo Thaleson, faço o curso de Engenharia Florestal na UFPA daqui do campus de Altamira e minha etnia é Shipaia. Da minha comunidade, eu trago os conhecimentos tradicionais, que os antigos já passaram para a gente, né? E a gente está passando assim adiante. Esse conhecimento sobre preservar a natureza, né? Sobre ter o manejo dos nossos recursos naturais, né? Sobre as ervas medicinais que nós usamos também para fim de cura dentro da nossa comunidade, entre vários outros aspectos. Eu espero levar da universidade o conhecimento científico. Nós temos ali bastante teoria dentro da universidade, né? Nós trazemos os nossos conhecimentos à nossa comunidade, trazemos algumas coisas que vão ajudar a universidade a produzir mais projetos. Então é necessário que mais e mais indígenas ingressem na UFPA, tanto aqui do curso de Altamira, do campus de Altamira, quanto de outros lugares. Por que isso? Porque na nossa comunidade a gente vai precisar, querendo ou não, ajudar o nosso povo, né? Ali na área da educação, na área da medicina, na área da engenharia florestal, da geografia e em várias outras áreas. Nós somos um povo que devemos ser unidos e aqui estou eu fazendo o meu papel como discente indígena da UFPA do campus de Altamira. Olá, meu nome é Maricá e eu sou do povo Juruna e sou estudante do curso de Engenharia Florestal aqui da UFPA. O conhecimento que a gente traz, né, da comunidade para cá, para a universidade, é o conhecimento tradicional, os saberes tradicionais da floresta, sobre os remédios medicinais que a gente pode trazer para a universidade. Esses conhecimentos eles vão ajudar a universidade a conhecer mais o povo indígena, né, e levar esse conhecimento para mais pessoas poderem conhecer, não só na forma que o indígena vê, mas também na forma acadêmica e científica. O conhecimento que a gente traz da comunidade é o tradicional, e aquilo da comunidade acadêmica é o científico. Então, a gente pode levar técnica científica para dentro da comunidade, para melhorar o nosso conhecimento que já sabemos, mas de uma forma técnica. Me chamo Bepre, sou da etnia Xicrim. Sou formando no curso de medicina aqui pela UFPA Campus Altamira. Nossos saberes com relação às plantas medicinais, né? E nós temos o conhecimento das plantas medicinais que são muito úteis para a gente lá na nossa comunidade, né? Algumas comunidades são distantes, né, da cidade, do centro, né, de assistência. Nós temos lá as nossas plantas medicinais que vêm somar com a gente aqui na UFPA. Então isso é muito importante, esse conhecimento para a gente. Os saberes são do curso, né, de graduação aqui de medicina de Altamira, é o conhecimento ocidental que a gente traz para dentro da comunidade de volta, né, para a gente ajudar o nosso povo, a nossa comunidade, né, uma vez que é muito carente de profissionais médicos dentro da comunidade, né? Então nós indígenas que ocupamos esse espaço através das políticas públicas, é importantíssimo a gente trazer novamente esses conhecimentos com a gente para ajudar melhor o nosso povo e assim oferecer qualidade de vida para o nosso povo. Meu nome é Elisângela da Silva Viana Shipaia, sou indígena, pertenço ao povo Shipaia, sou da turma de 2018 e me formei em Engenharia Florestal na Universidade Federal do Pará. Eu acredito que, como indígena, né, e o conhecimento com a natureza, né, essa conexão com a natureza que temos, ela agregou bastante, né, dentro da universidade, devido que o meu curso ele é focado à floresta, né, à natureza. Então ele veio agregar, né, muito ao meu curso. Então eu não tive dificuldade nenhuma, né, de me adaptar, né, andar dentro quando tinha alguns estágios. Então eu me adaptava muito rápido, né, eu me desenvolvia muito rápido. Então isso tudo eu acredito que foi o conhecimento que eu tenho e a conexão que nós indígenas temos, né, com a natureza.
Eu acredito que a universidade, né, ela nos trouxe também um benefício. Apesar de nós ter levado o nosso conhecimento tradicional para dentro da universidade, também o conhecimento científico ele veio agregar com esse conhecimento tradicional, né, que eu trabalho. Eu passei a fazer uma pesquisa, né, e ser bolsista como bolsista da tecnologia de semente. Então, a semente ela faz parte da natureza, faz parte do nosso mundo. Então, isso só veio agregar, né, a nosso conhecimento, que nós já tínhamos, né, um conhecimento tradicional, junto com o conhecimento científico, me ajudou, né, a também conhecer, né, a identificar as espécies, as sementes. E como até hoje eu trabalho como semente, né, trabalho numa ONG, né, trabalho com indígena e trabalho também com semente. Então isso daí, ele foi um conhecimento que veio agregar no meu dia a dia. Olá, o meu nome é Amanda Dieira Chipaia dos Santos, sou chipaia, faço o curso de Engenharia Florestal aqui na UFPA. A importância da floresta para o meu povo e os conhecimentos para a universidade saber lidar e saber desenvolver planos, conhecimento técnico e científico para ajudar o meu povo. Eu me chamo Becretó Xicrim, sou do povo Xicrim, estou cursando o curso de Pedagogia na UFPA. Saberes que eu trago para a universidade, a cultura, grafismo, para que as pessoas também possam conhecer que nós somos povos indígenas. E também, dentro da sala de aula, né, eu levo essa minha cultura, a minha identidade, minha origem, para que a nossa cultura possa permanecer vivo, tanto na universidade, tanto fora da universidade. Então, isso para nós é uma resistência para nós indígenas, então, ocupando esse espaço como indígena. Então, também é muito importante a gente, né, como acadêmico indígena, né, falar sobre a nossa cultura, da nossa realidade, para que outras pessoas também possam saber que a gente está ocupando, né, esse espaço. Então, isso para nós é muito importante como acadêmica, né, acadêmica indígena. Então, a universidade é um espaço que a gente possa aprender e também valorizar a nossa cultura, também a nossa língua materna. Então, isso é muito importante para mim, como eu sou estudante, né, de pedagogia. Isso para mim é muito importante, que eu possa aprender e também possa ensinar também futuramente para levar para a minha comunidade esses saberes. Acredito que seja o pouco conhecimento, às vezes um exemplo básico, que uma pessoa que tem o estudo aqui na cidade, né, a pessoa que sempre estudou, é muito diferente. Aí às vezes a gente entra sem saber muita coisa, às vezes até o uso do computador, e isso foi acho que uma das maiores dificuldades que eu tive aqui. Eu tive muita dificuldade, né? A gente que cursa o ensino médio e todo o nosso ensino primário na escola pública e também na comunidade, a gente chega aqui um pouco com o ensino defasado, né? Então isso nos dá uma dificuldade para a gente acompanhar quem fez vários anos de cursinho, quem fez vários anos de escola particular. Então isso nos traz uma dificuldade, né, para a gente acompanhar, mas com o nosso esforço, com o nosso objetivo, né, que nós estamos aqui representando o nosso povo, representando a nossa família, e com o objetivo de terminar o curso, a gente supera esses objetivos para retornar para a nossa comunidade com a sabedoria e ajudar a nossa comunidade. As dificuldades foi o deslocamento, foi me encaixar nesse local que é cidade, e para um local natural foi bem complicado para mim, bem complicado, por conta que eu não conseguia me encaixar, e até às vezes me perguntavam: será se é esse mesmo meu lugar? Será se é essa escolha mesmo que eu devia ter feito? E com o tempo eu consegui superar, com apoio, né, de alguns pessoas daqui da universidade. E o que mais me abraçou também foi as árvores daqui, que essas árvores que são plantadas aqui na universidade fez com que de algum modo eu me apegasse e comparasse com
o meu mundo lá, né, que eu tinha deixado para trás. A dificuldade que a gente encontra aqui na universidade é a distância dos nossos parentes que moram na comunidade, um apoio também que a gente não tem aqui na cidade, somente lá na aldeia, então acaba aqui dificultando a nossa vivência aqui e a nossa permanência. A questão das dificuldades, né, a princípio foi a adaptação. Isso a gente eu não posso desconsiderar, porque é muito difícil você que vive numa realidade completamente diferente, né? E lá se depara com uma realidade que a gente não é do nosso costume, da nossa tradição. E a falta de, por exemplo, da tecnologia, o acesso à tecnologia foi uma das dificuldades que a gente encontrou, no caso, dentro das universidades. Não tivemos suporte para avançar nesse ponto. E, além de outras dificuldades, foi a resistência, né? A negação da presença do indígena na universidade era um pouco contestada com os colegas e até mesmo os professores, por conta que o preconceito, né, principalmente comigo, ocorreu muito, porque para uma sociedade, o indígena ele tem que ter um perfil, né, simplesmente visto pela sociedade. Quando eu cheguei que me apresentei como indígena, houve algumas reações, inclusive de professores, que não conheciam indígena, com olhos claros, da pele branca e com uma característica completamente diferente, na qual eles não via o indígena com o meu estereótipo, né? Eu tinha mais para eles me olhavam e não viam o indígena porque eu não tinha o perfil que é esperado pela sociedade. Então esse foi um desafio e uma das maiores dificuldades que eu tive dentro da academia. Então, a sociedade ela tem uma visão muito errada sobre nós povos indígenas, uma visão muito racista. Primeiro que eles não tratam nós como sociedade, eles sempre nos retratam como índio. A gente sabe que isso é uma forma pejorativa de retratar os povos indígenas, os povos originários. E o que a sociedade vê da gente geralmente são aqueles indígenas que estão isolados dentro dos seus territórios, que não têm acesso a nada, não pode ter acesso à internet, não pode ter acesso à tecnologia, não pode ter acesso a nada que venha da sociedade, porque eles acham que nós vamos deixar de ser indígenas. Então, a partir do momento em que um indígena sai do seu território, consegue ingressar na universidade e consegue adentrar esse mundo acadêmico e trazer para a sociedade que está lá uma outra visão que eles têm de nós, povos indígenas, isso já é um impacto muito grande, positivo para a gente. Logo quando eu entrei aos 39 anos de idade, né? Eu já tinha uns 20 anos fora da sala de aula. Então essa foi a primeira dificuldade, né, de adaptação. No momento que eu entrei lá, para mim aquele mundo ali não... E, cara, o que eu estou fazendo aqui? Então, a adaptação, ela foi uma das dificuldades. Eu não tinha conhecimento com a tecnologia, né? Tanto que, após 2 anos que eu fui começar a me adaptar, né? A mexer na tecnologia, que foi uma necessidade que eu tive. E outra dificuldade que eu tive foi o reconhecimento, né? E a negação dentro da universidade, né? Que eu passei a ser perseguido e sofri racismo dentro da universidade. Eu fui uma das pessoas que sofri racismo, né, devido aos meus bocais, às minhas pulseiras, né. Então, é uma das dificuldades, mas eu acredito que a força e a coragem que eu tive de enfrentar isso, né, de dar continuidade ao meu curso, isso daí fez com que... E também os apoios que eu tive dentro da universidade, né? Não é todos, mas alguns apoios de professores que me apoiaram, né, a seguir firme para finalizar meu curso. Durante a minha permanência na universidade, né, diante de várias lutas, de manifestações e resistência para permanecer dentro da universidade, ali eu percebi que a importância, né, o que me fortalecia
e o que me dava mais ânimo de permanecer era porque ali eu via a importância de um indígena dentro da universidade, caso que não é muito comum de se ver, né? Antes isso era algo que impossível, né? A gente via uma impossível um indígena dentro da universidade. E a partir do momento que eu percebi, né, que era importante, porque eu estava ali e servia de exemplo, poderia servir como exemplo para outros indígenas que muitas das vezes não conseguiam se permanecer na universidade, né? Não tinham achava que não eram capazes, e com isso, para mim, foi muito importante porque eu poderia servir como exemplo para não só para a minha comunidade, mas para outros povos, né, que também ali estavam buscando acesso. Então eu queria servir de inspiração, de exemplo para eles e dizer que valia muito a pena, né? Então é basicamente dessa forma que eu vejo. Então é importante a gente estar ocupando não só a área da educação, mas também na área da saúde, na área jurídica, enfim, para a gente trazer essa visão, para a gente trazer o nosso conhecimento, porque a gente sabe que o conhecimento de nós povos indígenas, ele é passado de geração em geração. Então é um conhecimento que os não indígenas não têm. Às vezes eles vão passar a maior parte do tempo na universidade, mas eles têm uma visão totalmente acadêmica, totalmente científica. E já nós povos indígenas podemos ter os dois, tanto científica quanto tradicional. Então é importante a gente estar ocupando esses lugares, é importante a gente estar levando o nosso conhecimento de alguma forma para compartilhar e não trocar saberes. Mas a gente fala sobre compartilhamento de saberes. Então é um conhecimento que a academia não tem. E eu estou levando a partir de então. Se eu estou levando e colocando a minha vivência, falando, olha, não é só essa realidade, tem outras realidades de outros povos, de outras comunidades que não se encaixam. Então a gente levar esse conhecimento que a sociedade não tem, que a academia não tem, é muito importante. Nós precisamos estar ocupando cada vez mais lugares, não só nas universidades, mas nas redes sociais, no Congresso, enfim. Então é o que nós estamos fazendo, o que nós povos indígenas estamos fazendo, que é ocupando um espaço que também é nosso. E que a sociedade ela vai ver a partir de então do nosso olhar, e não do olhar do não indígena. Eu acho que o indígena dentro da universidade, ele é muito importante, né? Primeiramente é fazer valer o nosso direito, que nós temos direito, né, à saúde, à educação, a uma formação, né, como todos somos indígenas, e o conhecimento também, né, que nós temos, né, conhecimento tradicional, que o indígena traz de dentro da sua aldeia, da sua comunidade, juntamente com um conhecimento científico. Wa de warina paeja, wabaku paeja, maya tasawarina wabaku paeja. Iwa de warina paeja, iwa de warina paeja, maya tasawarina wabaku paeja.